Olá, meus irmãos, estamos de volta. Esse é o curso de altar, tronqueiras e assentamento. Esta é a segunda aula, estamos no segundo bloco. Vocês vão perceber que essa é uma aula um pouco mais curta, porque o conteúdo teórico, o conteúdo em apostila, ele é maior. Nós terminamos o primeiro bloco desta aula falando sobre a questão quem deve, quem não deve ter tronqueira e da sua localização. Então hoje aqui a gente tem a tronqueira do Instituto Cultural Sete Porteiras do Brasil, algumas peças que tem aqui dentro, alguns objetos como assentamentos já me acompanham há anos, e é uma estrutura que vem crescendo junto ao nosso trabalho. Então o seu tamanho, a sua proporção se dá também em função da atividade que nós desenvolvemos hoje. O Instituto atende em média, uma vez por semana, de 200 a 300 pessoas, e o público em movimento semanal, entre aulas, cursos e o atendimento, chega a mais de 500, 600 pessoas na semana. Então nós precisamos de uma estrutura, energeticamente falando, que comporte e dê conta do aspecto negativo das pessoas que chegam aqui, dos que trabalham aqui e de toda a carga que nós recebemos de fora. Então, a preparação da tronqueira diz respeito ao quê? Tudo que vai ser visto aqui dentro, hoje, agora, neste momento, são coisas que entraram depois que a tronqueira estava feita, que o chão da tronqueira estava firmado. Então, para a gente começar com um panorama um pouco mais dinâmico, a gente vai estar fazendo ponto por ponto antes de falar da estrutura de chão. Então, aqui a gente tem o assentamento principal de Exu, que é um assentamento que me acompanha já há mais de 9 anos, onde ele tem toda uma estruturação, os elementos que estão aqui estão de acordo com as forças da casa, com a orientação da casa e o que não deve ser visto. Algumas pessoas podem se perguntar, poxa, ele está abrindo a tronqueira, o pessoal faz tanto segredo, faz tanto mistério. O que não pode ser visto dentro da tronqueira está oculto aos olhos direto. Então, do mesmo jeito que eu tenho essa estrutura interna com um eixo firmado, com um tronco firmado, o que não pode ser visto está aqui dentro. E aí, caminhando para cá, como a casa vem passando por um processo de mudança e de crescimento, este receptáculo aqui é o futuro, é a futura base do assentamento. Então, o assentamento que nós acabamos de ver, que é um assentamento de Exu, ele vai passar para cá. Então, como ele é a base, ele está sendo alimentado, está sendo imantado e está sendo preparado. Futuramente, este assentamento que está aqui passará para cá. Aqui ao lado nós temos as firmezas de ponto da casa. Então a firmeza de Exu Mirim, a firmeza de um Exu de trabalho, a firmeza do Exu da casa, a firmeza do Exu do fogo. E aqui ao lado eu tenho a estrutura do assentamento de Pombagira. Então eu preciso entender que para tudo isso entrar aqui, eu precisei preparar esse ambiente, eu precisei preparar esse solo com a orientação e o passo a passo que a gente vai ter na apostila. Então o primeiro passo que foi dado foi escolher o ponto de localização interna. Então eu sei que estando aqui dentro, eu estou à direita do meu altar e quando estou de costas para o meu altar, estou à esquerda da tronqueira. Estando aqui dentro, esse pedaço de chão ele foi isolado e ele foi preparado com 4 velas pretas em cada ponto e uma vela central. Vocês vão ter esse passo a passo na apostila. E aí foi firmado um ponto de Exu que hoje se encontra por debaixo da tinta vermelha e foi feita uma forragem aqui dentro com folhas de mamona, folha do fogo, comigo ninguém pode, algumas oferendas, padês, frutas, tudo isso relacionado na apostila. E aí na vibração de Exu, na vibração de Pombagira, nós pedimos para que esse processo, este pedaço aqui, receba o magnetismo da vibração de Exu e Pombagira, que nós sabemos que é uma polaridade, o quê? Negativa. E aí esse chão ficou por 7 dias, com oferenda, com vela, com bebidas, nada disso tinha aqui dentro. E aí eu entendo que pós 7 dias, essa vibração está estabelecida aqui dentro. E aí nós começamos o passo a passo. Dentro de uma tronqueira, já que ela está absorvendo o tempo inteiro, já que ela está esgotando o tempo inteiro, eu tenho a capacidade de manter as firmezas da esquerda, eu tenho a capacidade de fazer a manutenção dos assentamentos e tenho a capacidade de descarregar processos aqui dentro também. Tudo que aqui dentro existe foi feito pela minha mão. Então todos os objetos reconhecem a minha mão como por direito
né? Não digo de dono, mas de quem colocou ali a estrutura de trabalho. É muito comum, às vezes, uma pessoa entra aqui, ou em dia de curso de tronqueira a gente abre, a pessoa entra, olha, dá um balanço, ou sai e se sente mais leve, porque ela está passando por esse processo de descarrego. Então essa estrutura, a tronqueira em si, vem a ser o receptáculo do assentamento. Então ela leva um tempo, ela vai amadurecendo, ela vai passando por um processo de maturação, onde com o tempo ela está como uma criança que vem crescendo. E aí os assentamentos eles vão ganhando vida dentro dessa estrutura também. O médio hoje dentro da Umbanda, muitas vezes ele se preocupa com o que ele precisa fazer no início da sua atividade espiritual. E aí nós colocamos uma firmeza para Exu, uma firmeza para Pombagira, uma firmeza para Exu Mirim. E aqui eu tenho exemplos clássicos de firmezas simples, onde eu tenho a imagem, a ferramenta, vou ter uma quartinha com elementos do Exu, vou ter uma outra taça com pedras fundamentada na qualidade do Exu, a mesma coisa, outro Exu de trabalho. Então a tronqueira ela se torna algo personalizado. Aqui no Exu Mirim eu tenho a estrutura de coisas que foram pedidas, né? Alguns brinquedos, a estrutura de quartinha, ossos que foram pedidos, são ossos bovinos esses aqui, a guia do Exu e sempre alguma coisa trabalhada ou tratada atrás da própria imagem. Não sei se a filmagem permite, mas tem aqui ó, um pó esbranquiçado sobre a imagem, não é poeira, é um pó que o Exu Mirim preparou e pediu para deixar em cima da imagem dele. Então essas estruturas com o tempo, elas vão se magnetizando, elas vão acontecendo e a casa responde. Eu ensinei na primeira aula assim, ao se sentir mal, pare num lugar, se coloque de frente como se você mentalizasse o seu altar. A tronqueira pode ser usada dessa mesma maneira. Se eu estou no ambiente, eu estou passando mal, sei que é uma carga espiritual, eu paro, fecho os meus olhos e mentalizo essa estrutura aqui dentro. Porque essa estrutura ela foi preparada para isso, para descarregar, para desmagnetizar, para tirar o peso de quem entra e de quem participa desse trabalho. Então nós nos ligamos a esta estrutura. E existem algumas coisas que vêm de algumas escolas antigas, o que não pode ser visto, o que não pode ser falado, tudo está oculto e quando se deve ter segredo ou coisas que não devem ser vistas, porque podem se tornar alvo de um acerto de contas, alguma coisa, a gente deixa oculto. Então existe toda uma particularidade. Aqui ainda, voltando para a estrutura de assentamento, que vai ser a nossa próxima aula, um assentamento em média, ele leva no mínimo de 2 a 3 anos para maturar. Esse assentamento de Pombagira, ele é novo, porque quando nós fizemos a mudança para o Instituto, o primeiro assentamento quebrou na mudança, então ele passou por um processo de renovação, outros elementos entraram, a força pediu uma determinada posição, e na próxima aula também nós colocaremos a questão, se todo mundo trata que Exu tem que ficar no chão ou tem que ficar enterrado, nós iremos abordar a questão da elevação do assentamento, né? Muitas vezes você está passando por um período na sua vida que tanto a força da direita quanto a esquerda, você sente como se tudo estivesse no mesmo patamar. As coisas não mudam, e aí em determinado momento nós precisamos elevar aquela força. Mas eu aprendi que Exu só se firma no chão. Eu aprendi que manga com leite mata. Eu nunca tomei, mas conheço gente que tomou e não morreu. Então muitas vezes nós adquirimos valores em relação a coisas que não vivenciamos. Este assentamento que vai passar para esse assentamento do meio, a tendência é que após a montagem, após a transferência, essa estrutura toda que vai estar com outra configuração, que aqui quando a gente vai jogando elemento, eu entendo que estamos passando por um processo de alimentação, essa estrutura ela será elevada. Ela vai ficar mais ou menos a essa altura do chão. Hoje aquele assentamento ele fica no nível 0, mas essa estrutura será elevada. Por quê? Eu quero coisas a mais da força de Exu. Eu não quero só a questão da guarda, do combate, da virilidade, da potência. Eu quero coisas a mais que estão dentro do campo da benevolência de Exu. Aí, via material teórico, via apostila, a gente vai conseguir vivenciar esse universo. Dentro do material teórico, vai seguir uma listinha com 55 qualidades de Exu, em relação não a Exu de trabalho, mas propriedades que Exu carrega. Então eu preciso entender Exu como benevolente, Exu como senhor da feira, Exu como senhor da paciência, como senhor da prosperidade, e tudo isso habita nesse universo que eu chamo do quê?
de tronqueira. A gente vai perceber que boa parte das estruturas aqui dentro possuem o quê? Um eixo. Por exemplo, essa aqui, ó, que ainda está em processo de maturação, possui um eixo. O assentamento de Exu que nós mostramos em primeiro plano, ele também possui o quê? Um eixo. O assentamento de Pombogira que nós temos aqui dentro, a sua maneira, também possui um eixo. E todos esses eixos, eles funcionam como se fossem verdadeiros alicerces dentro da tronqueira, porque tudo aqui está calçado, está alicerçado. Então, ter uma tronqueira não é ter um ambiente sujo, fechado, pequeno. Alguns acreditam que quanto mais sujeira, mais axé ou melhor. Tudo que você depositar dentro desse universo, isso é um conceito que nós iremos levar para a aula de assentamento. Tudo que você depositar dentro desse universo vai se reverter para a sua vida. E aí nós teremos a oportunidade, no início da aula de assentamento, nós iremos fazer uma filmagem com algumas estruturas que tem na porta do Instituto, que é o Exu de porta, que é o Exu do ouro. Vale a pena também para esse conteúdo de tronqueira, criando um entendimento da função de cada força. Então a tronqueira, ela é o receptáculo de todo esse universo de Exu, Pombagira e Exu Mirim. Não necessariamente que a tronqueira seja o assentamento. Eu conheço médiuns que têm terreiro, são donos, são dirigentes de casa, e dentro da sua estrutura de tronqueira, eles se dão o direito de ter uma firmeza, de ter estruturas, ferramentas simples de trabalho, e o cara tem um assentamento na casa dele, aonde ele mora, porque ele entende que aquilo precisa do quê? De uma salvaguarda. Ele entende que aquilo não precisa estar necessariamente na área do choque. Mas aqui, toda essa estrutura coletiva, desde a sua localização, a sua pintura, cor de parede, cor de chão, ponto de chão, todo esse universo, desde a sua cobertura de cima, é definido o quê? Pela estrutura da casa. Quando a gente fala de um curso de tronqueira, esse é um modelo. Conheço outras tronqueiras, conheço outras casas, e essas tronqueiras vão funcionar de acordo com o quê? Vão funcionar de acordo com a necessidade da casa. Há tronqueiras, por exemplo, que é muito comum o dirigente dar consulta dentro da tronqueira. O Exu, a Pombogira, atender dentro da tronqueira, ter uma estrutura, uma cadeira, um ponto específico para levar o consulente até lá e entender que ali também é um ponto onde a coisa está se descarregando. Então essa estrutura vem a ser o quê? Uma estrutura complementar à estrutura que nós temos de altar. Então nós temos essa grande pilha funcionando, o altar com polaridade positiva, a tronqueira com polaridade negativa, dando esse processo energético à casa. Hoje, se eu estivesse na condição de um médium iniciante, um médium em desenvolvimento, e sempre vem a pergunta, devo ter? Recomendo a estrutura de tronqueira para quem tem atividade ou hiperatividade, para quem tem um processo e um progresso de trabalho crescente. Muitas vezes a estrutura corporal e energética, ela não dá conta do procedimento por si só. Então você precisa do quê? Você precisa de uma salvaguarda, você precisa de uma ressalva energética para estar dando o quê? Suporte à tua estrutura corporal, espiritual, fisiológica, mediúnica e assim por diante. Então a gente vai encerrar esse bloco, essa segunda aula, que é uma aula um pouco mais curta, em função do material. Então fica um pedido meu, se dediquem à leitura, tirem as dúvidas do passo a passo, do procedimento, se imagina fazendo, nem que você não vá fazer isso neste momento, mas se imagina fazendo, montando, vê passo a passo, tenta idealizar aquele momento acontecendo, porque entrando na aula de assentamento, a gente vai ver que assentamento é uma coisa detalhada, delicada. Eu vou puxar os assentamentos, um assentamento de Ogum, o assentamento de Exu, a gente vai fazer com ele sentadinho, bonitinho, apontando algumas estruturas, fazendo até uma leitura dentro da aula. Então, quero agradecer vocês por mais essa aula, por estar acompanhando o curso. Espero que esteja atendendo aí as necessidades e as satisfações de todos. E a gente se encontra aí na terceira aula. Não se esqueçam, o fórum está lá para dúvidas e vamos respeitar o tempo de atividade também. Muito obrigado e um abraço a todos.